Nós saudamos a todos com a paz de Cristo. É uma alegria estarmos aqui. Nós estamos gravando essa série de palestras diretamente, ao vivo, aqui na belíssima igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Bom Clima, em Votuporanga. Saudamos a todos os que estão presentes aqui e também a você que nos assiste via DVD. O texto para o nosso estudo, nesse momento, encontra-se em Marcos, o capítulo 8, os versículos 34 em diante. É um texto bastante conhecido. A maioria dos cristãos conhece de cor e salteado esse texto. Mas embora seja um texto muito conhecido, a maioria dos cristãos, inclusive os adventistas do sétimo dia, fazem uma confusão muito grande em relação a essas palavras. Leiamos então Marcos 8, os versículos 34 em diante. Chamando a si a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois o que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Como eu disse, esses versículos são muito conhecidos, especialmente o 34, quando o Senhor Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A maioria dos cristãos não compreende esse texto bíblico. Nós muitas vezes ouvimos algumas frases feitas, alguns ditados populares por aí, e repetimos sem parar para pensar. Há até algumas frases que nós repetimos dentro da igreja, e o fazemos sem parar para pensar se a frase tem alguma coerência ou não. Querem alguns exemplos? Você ouve testemunhos como esse: não, porque no passado eu era terrível, eu saía com a mulherada, eu pulava carnaval, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas o dia que eu encontrei Jesus, a minha vida mudou. Já ouviram esse tipo de testemunho? Quando eu encontrei a Jesus, a minha vida mudou. Aí eu pergunto: onde foi que Jesus se perdeu? Porque se foi você que encontrou Jesus, ele que estava perdido. Eu entendo que é o contrário. Eu sou ovelha perdida e Jesus é o bom pastor. Foi ele que me encontrou. A bem da verdade, ele sempre está, me procurando. Sempre está atrás de mim. Eu tenho o livre-arbítrio. Eu posso, permitir que ele entre na minha vida ou não. Mas a bem da verdade, nós estávamos perdidos e o bom pastor é que veio o quê? Nos procurar. Então foi Jesus que te encontrou. Um outro exemplo. Há a seguinte ideia muitas vezes: Deus viu que aquela pessoa estava preparada, então Deus permitiu que a pessoa morresse naquele momento. Essa frase é muito comum no meio cristão, no meio evangélico, mesmo no seio da igreja adventista, especialmente quando alguém morre num acidente, por exemplo, ou a pessoa morre ainda muito jovem. Muitas vezes, para tentarmos confortar a família, a esposa, os filhos, usamos essa frase, olha, não fica triste não. Deus viu que essa pessoa estava preparada, então permitiu que ela morresse. Queridos, vamos imaginar o seguinte: se isso fosse verdade, quer dizer, quando a pessoa está preparada, Deus vê que está preparada e a pessoa morre, então todo mundo deveria morrer afogado no tanque batismal. Porque se há um momento que a pessoa está preparada, qual é? Logo após o quê? O batismo. Então, eu até imagino que nós deveríamos realizar a cerimônia da seguinte maneira: vamos, o tanque cheio d'água, o pastor entra o candidato ao batismo, aí o pastor vai orar assim: eu te batizo, e mergulha a pessoa. Em nome do Pai. Nós vamos agora ouvir o coral da igreja. O camarada lá. Em nome do Filho. Vamos agora ouvir o testemunho da irmã Maria. O camarada.
Vejam bem, queridos, há algumas frases que repetimos por aí que não tem a menor lógica, não tem o menor sentido. Não, a pessoa estava preparada, logo Deus então permitiu que ela morresse. Ou seja, agora que ela está preparada, que seria mais útil para a igreja, para a família, para a sociedade, Deus a tira. E aí me faz lembrar uma outra frase, muito comum em cerimônias fúnebres. Está lá o corpo sem vida, as pessoas ao redor chorando. Às vezes o próprio líder religioso, às vezes as pessoas que estão ali dizem o seguinte: Deus a levou. Bom, Deus a levou para onde? É uma questão que nós vamos responder dentro do seminário Profecias para o Tempo do Fim. Mas levou para onde? Agora, além dessa questão filosófica e teológica, levou para onde? Então, quando você diz assim, Deus a levou, ou Deus o levou, passa a impressão que foi Deus que matou a pessoa. Não dá essa impressão? Deus o levou. Mas levou por quê? Eu me lembro quando criança, eu perdi uma pessoa que eu amava demais. E quando eu estava ali ao lado, não é, do corpo sem vida, eu ouvi as pessoas dizendo, Deus o levou, Deus o levou, Deus o levou. E eu confesso para vocês que eu fiquei com uma bronca miserável de Deus. A troco do que o Senhor levou? Levou por quê? Na verdade, queridos, vivemos num mundo de pecado. E o salário do pecado é a morte. Não é que Deus fica levando um aqui, levando o outro ali. Uma outra questão importante. Muitas pessoas, quando estão atravessando uma dificuldade, um problema, pensam assim: foi feita a vontade de Deus. Essa foi a vontade de Deus. E é interessante, desde que o pecado entrou no planeta, a tendência pecaminosa do homem é pôr a culpa em Deus. Vejam, enfrenta qualquer dificuldade, problema, não, foi a vontade de Deus, foi Deus que fez isso. Então qualquer terremoto, maremoto, acidente, não é? O culpado foi Deus. Essa foi a vontade de Deus. Será que foi mesmo, queridos? Ou as decisões erradas que nós tomamos a cada dia, não é, nos levam a colher as consequências? E há vários exemplos, eu poderia ficar horas e horas e horas mostrando, não é, frases que nós dizemos por aí, sem sequer parar para pensar. Nós, criados num país católico, muitos de nós viemos do lar católico, ouvimos a seguinte frase, mesmo no meio evangélico: pais dizem para os filhos, cuidado, Deus está vendo. Bom, Deus está vendo mesmo, isso é verdade. Mas a frase passa aqui, que impressão para a criança? Que Deus é um Deus tirano, que está vendo tudo pronto para castigar. Quando a Bíblia diz que Deus é amor. Então há várias frases que nós recitamos por aí sem parar para pensar. E repetimos pensando que são verdades absolutas. Mas pastor, essa frase, tome a sua cruz e siga-me, é uma frase bíblica. É uma frase bíblica que a maioria de nós usamos de maneira totalmente errada. Você chega na igreja, por exemplo, cumprimenta uma irmã, como é que vai, irmã, tudo bem? Ah, pastor, tudo mal. O meu esposo é alcoólatra, ele chega bêbado em casa, bate nas crianças, me ofende, me humilha, mas eu suporto a dor e a provação, porque essa foi a cruz que Deus me deu. Aí você vai falar com o irmão, e aí, irmão, tudo bem? Ah, pastor, tudo mal. Eu tenho problema de coluna, eu tenho cifose, escoliose, lordose, bico de papagaio. Olha, a minha coluna tem mais curvas que qualquer estrada por aí, dói demais, pastor, especialmente no inverno. Mas eu suporto a dor e a provação, porque essa foi a cruz que Deus me deu. Aí você vai falar com uma outra irmã, e aí, irmã, tudo bem? Ah, pastor, tudo mal, o senhor sabe que meu filho saiu da igreja, está usando drogas, eu passo noites em claro, tenho sofrido muito, mas eu suporto a dor, porque eu sei que essa foi a cruz que Deus me deu. Mas quanta bobagem, não é, irmãos? Quanta heresia. Quer dizer então que é um Deus no céu, olhando aqui para baixo. Aí Deus olharia para o Roberto Mota, por exemplo, feliz, contente com a vida. Aí Deus olharia para o Roberto Mota e pensaria assim: olha o Roberto Mota feliz. Não pode ser feliz. Se quiser chegar aqui no céu, vai ter que comer o pão que o diabo amassou. Deus iria então até um depósito de cruzes e pegaria uma cruz bem grande, porque eu sou meio grandinho também, e colocaria uma pesada cruz sobre os meus ombros.
Quem sabe um câncer, ou morte na família, ou desemprego. Prestem bem atenção, queridos. Esse Deus não existe. Eu vou repetir. Esse Deus não existe. Não há um Deus no céu distribuindo problemas para as pessoas. Não há um Deus no céu que dá câncer para um, escoliose para outro, não é? Desemprego para um, esposa alcoólatra para outra, filho drogado para outro. Não há um Deus no céu distribuindo problemas. Como eu já disse no discurso, desde que o pecado entrou no planeta, a tendência pecaminosa do homem é pôr a culpa em Deus. E essa é uma estratégia do inimigo, do diabo. Vejam, quando Adão e Eva pecaram, e nós, adventistas do sétimo dia, cremos que os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis são históricos. Porque há alguns por aí que hoje pensam que os primeiros 11 capítulos são alegóricos, não é? Nós cremos que os 11 primeiros capítulos de todo o livro de Gênesis é um livro que histórico. Nós cremos no relato bíblico como está, não é? Na palavra do Senhor. Quando Adão e Eva pecaram, e Deus então, conversando com Adão, diz: homem, o que você fez? Você comeu do fruto que eu proibi que você comesse? Adão colocou a culpa em quem? Em Deus. A mulher que tu me deste por companheira, me deu do fruto e eu comi. Em outras palavras, a culpa é sua, Senhor. Se o Senhor tivesse me dado uma esposa um pouquinho melhor, não teria feito isso. Aí Deus olha para Eva: mas mulher, o que você fez? Eva colocou a culpa em quem? Em Deus. A frase não é tão explícita quanto a de Adão, mas a ideia é a seguinte: qual foi a resposta de Eva? A serpente me deu do fruto e eu comi. Em outras palavras, quem havia criado a serpente? Deus. A serpente que o Senhor criou me deu do fruto e eu comi. Desde que o pecado entrou no planeta, a tendência pecaminosa do homem é pôr a culpa em Deus. Então, sempre que enfrentamos um problema, uma dificuldade, olhamos para o céu e dizemos: por que comigo, Senhor? Como se Deus fosse o culpado. Na verdade, nós somos os culpados pelas decisões erradas que tomamos. Satanás e os anjos maus são culpados, e nós também somos culpados pelas decisões erradas que tomamos. Deus não é o culpado de nada. Eu posso, preste bem atenção, eu posso até admitir que em algumas raríssimas ocasiões, Deus possa permitir que eu passe por uma situação difícil. Deus pode em algumas ocasiões permitir que eu passe por uma provação. Porque sejamos sinceros, nós normalmente nos apegamos mais a Deus quando está tudo bem, tudo certinho, estamos com dinheiro, com saúde. Ou a tendência do homem é se apegar mais a Deus em face aos problemas e dificuldades. Então, Deus conhecer a sua natureza e a minha natureza, Deus pode permitir, em algumas poucas ocasiões, que passemos por provações e dificuldades. Mas Ele nunca é o causador do problema. Vou dar um exemplo clássico, o exemplo de Jó. Jó era um homem temente a Deus ou não? Sim. Passou por dificuldades? Passou. Deus permitiu que Jó passasse por aquelas dificuldades. Deus foi o causador do problema? Sim ou não? Não. Os problemas que Jó enfrentou foram problemas por causa do conflito cósmico entre o bem e o mal. Deus permitiu que Jó passasse por aquilo, por tantas provações, porque ele tinha um objetivo. Jó, ao passar pelas provações, permaneceu fiel a Deus ou não? Sim ou não? Já era fiel. Ao enfrentar problemas e dificuldades, continuou fiel ou não? Sim. Porque Deus queria mostrar para todo o universo que a pessoa pode ser fiel a Ele, apesar das circunstâncias. E o verdadeiro cristão é fiel em qualquer circunstância. Paulo e Silas louvavam a Deus presos. Haviam apanhado, haviam sido humilhados, presos por um crime que não haviam cometido, foram injustiçados e ainda assim na prisão que louvavam a Deus. O verdadeiro cristão permanece fiel apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias.
O que é que o Senhor Jesus então quis dizer quando ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me? A ideia é a seguinte: a chave do texto é a seguinte: antes de mandar tomar a cruz, Jesus disse o quê? Se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ser meu discípulo, tem que fazer o que primeiro? Antes de tomar a cruz. O que diz o texto bíblico? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No contexto aqui de Marcos, no capítulo 8, o que o Senhor Jesus está ensinando é que o eu deve ser crucificado. O egoísmo, o egocentrismo, a confiança em si próprio. Se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a cruz e siga-me. O tomar a cruz de Cristo não tem nada a ver com problema na família, com câncer e desemprego. Tomar a cruz de Cristo significa crucificar o eu, a ponto de eu afirmar: não eu vivo, mas Jesus vive em meu lugar. Pastor Mota, esse negócio de não eu vivo, mas Jesus vive em meu lugar, me parece coisa de crente louco. Como é que não vivo eu? Eu continuo sendo Roberto Mota, como é que não vivo eu? Queridos, a ideia é a seguinte: eu continuo sendo Roberto Mota, o mesmo SIC, o mesmo RG, o mesmo passaporte, só que a vida que eu levo agora é uma vida dirigida por quem? Por Cristo Jesus. Eu continuo sendo Roberto Mota, a mesma cara, o mesmo jeito, só que a minha vida é dirigida por Jesus. É nesse sentido que a Bíblia afirma, e nós podemos afirmar: não nós vivemos, Jesus vive em nosso lugar. Então, tomar a cruz de Cristo significa crucificar o eu, o egoísmo, o egocentrismo, a confiança em si próprio, e permitir que o Senhor Jesus tome posse da nossa vida. A Bíblia diz que o Senhor Jesus em tudo foi tentado. Agora, qual foi a maior tentação de Jesus? Qual foi a maior tentação de Cristo? O Senhor Jesus é Deus ou não? Sim. O Senhor Jesus é Deus, coeterno com o Pai. Só que o Senhor Jesus se revestiu da humanidade. O verbo, que é Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então o Senhor Jesus se revestiu da humanidade e veio a esse planeta. Em nenhum momento deixou de ser Deus. Ele revestiu-se da humanidade. Qual foi a maior tentação de Jesus? A maior tentação de Jesus foi usar o seu próprio poder como Deus e naturalmente fugir da cruz. Querem alguns exemplos? Há vários. Vou dar apenas 3. Em certa feita, o Senhor Jesus, tentado pelo diabo, ouviu a seguinte frase do inimigo: olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Sabe, Jesus, quer resgatar o planeta? Quer resgatar o domínio sobre esse mundo aqui? Não precisa de sacrifício não, não precisa morrer na cruz não. Eu te devolvo tudo isso de graça, é só você se ajoelhar. Para que sacrifício? Entenderam a estratégia do demônio? Um segundo exemplo. Jesus disse para os discípulos: vamos a Jerusalém, lá eu vou padecer na mão dos escribas, dos fariseus, vou ser traído, julgado, crucificado. Ele começou a explicar qual seria o final da sua missão nesse planeta. Aí Pedro, um dos discípulos, chamando Jesus de lado, disse o quê? Mestre, de modo algum isso vai te acontecer. Aí Cristo olhou para Pedro e disse o quê? Para trás de mim, Satanás. O diabo se utilizou de um amigo de Jesus, de um discípulo de Cristo, para tentar convencer Jesus a fugir da cruz. Que paranoia é essa, Jesus? Morrer na cruz para quê? De modo algum isso vai te acontecer. Terceiro e último exemplo, há vários outros. Mas quando o Senhor Jesus já estava pendurado no madeiro, já estava crucificado, o que Satanás por trás da multidão dizia? Se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, desça da cruz. Salvou os outros, salve-se a si próprio. Queridos, Jesus tinha poder para descer da cruz ou não? Veja que fantástico, queridos.
aquele ser que estava crucificado era a pessoa que mantinha todos os seus algozes vivos, porque Jesus é a fonte da vida. Não é impressionante isso? Jesus é a fonte da vida. Se ele simplesmente cortasse o fluxo de vida, todas aquelas pessoas morreriam. E mesmo antes de ser preso, Jesus disse para os discípulos, especialmente para Pedro: Pedro, você não sabe que eu tenho mais de 12 legiões de anjos comigo aqui? Eu não sei quantos anjos estavam com Jesus aquela noite no horto, onde ele foi traído. Porque Jesus disse mais de 12 legiões, então eu não sei se eram 13, 14 ou 15, ou 20 ou 50, eu não sei. Se fossem 12 legiões, tomando por base, né, a legião romana, Jesus tinha mais de 70 mil anjos, preparados para o combate, ao seu lado ali. Mais de 70 mil anjos, imortais, preparados para o combate. Jesus poderia ter descido da cruz ou não? Sim ou não? Sim. Mas ele escolheu, por livre e espontânea vontade, ser fiel, fiel até a morte, e morte de cruz. O demônio queria que Jesus usasse seu poder como Deus e fugisse da cruz. Mas Jesus escolheu ser fiel, fiel até a morte e morte de cruz. Agora eu pergunto, qual é a nossa maior tentação? Qual é a maior tentação do Roberto Mota? Eu vou saber, pastor, não te conheço. Vejam bem, queridos, nós temos tendências carnais diferentes. O que é tentação para mim, pode não ser para ele. O que é tentação para ele, pode não ser para mim. Nós temos tendências carnais diferentes. Há pecados, queridos, que eu jamais praticaria, porque eu não tenho uma tendência carnal para aquilo. Agora, o diabo sabe quais são os meus pontos fracos. Agora, dentro do contexto do discurso, eu quero que você entenda que a nossa maior tentação é exatamente a mesma. A sua maior tentação é igual à minha. E em certo sentido, é exatamente a mesma tentação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, com parâmetros completamente diferentes. Porque Jesus é Deus e eu sou o quê? Criatura. Ele é criador, eu sou criatura. Então, com parâmetros completamente diferentes, a tentação é basicamente a mesma. Qual é a maior tentação do Roberto Mota? É confiar em si mesmo, confiar no seu próprio poder e naturalmente me afastar o quê? Da cruz de Cristo. Você já ouviu essa voz assim? Como você é bom. Você está dirigindo aqui em Votuporanga. Aí uma senhora tentando sair da garagem, o trânsito intenso ali na avenida, a pessoa não consegue sair, não é? Aí você para o automóvel, dá uma buzinadinha, senhora, pode sair. Ela sai, agradece. Você ouve aquela voz, como você é bom. Não sei como é que é o transporte público aqui nessa cidade, mas eu imagino que lá pelas 6 da tarde, como em qualquer lugar, não é, do Brasil, os ônibus devem estar meio lotadinhos, ou não? Você toma o ônibus às 6 da tarde, lotado, do centro em direção ao bairro. Aí de repente você olha num lugar vago, graças a Deus, vou me assentar aqui. Você assenta lá, agora eu vou até o ponto final sentadão aqui. Só que no ponto seguinte, sobe uma senhora grávida, ou uma senhora idosa. O que você faz? Você finge que está dormindo, né? Alguém vai dar lugar para a mulher. Aí você abre o olho assim, ninguém deu lugar para ela. Você se levanta, senhora, sente-se aqui. Ela vai e se assenta. Você estufa o peito, percebe que está todo mundo do ônibus olhando para você, e vem aquela voz assim, como você é bom. Ninguém deu lugar para ela, mas você é muito melhor do que os outros. Você já ouviu essa voz alguma vez ou não? Sim ou não? Opa! Então quer dizer que nesse auditório aqui, com centenas de pessoas, há 3 ou 4 pecadores só. O pastor Mota mais uns 3 ou 4. Vocês nunca ouviram essa voz, como você é bom? Eu ouço o tempo todo. Sabe de quem é essa voz? Do capeta. Dragão, bicho ruim, Satanás, diabo, o nome que você quiser dar aí. É a voz do inimigo. Porque o inimigo quer que nós pensemos que nós somos bons. E que nós podemos vencer. Quer um exemplo?
No final do ano, nós não fazemos vários planos para o ano seguinte? O ano que vem tudo vai ser o quê? Diferente. Tudo vai ser melhor. Fazemos vários planos e promessas a Deus, a nós mesmos, à família, à sociedade. O ano que vem tudo vai ser diferente. Mas passados aí os primeiros 2 ou 3 dias de janeiro, tudo voltou a ser como antes. Nós somos hipócritas? Não, não somos. Eu penso que todos nós que estamos aqui essa noite, e todos que assistem via DVD, nós não somos hipócritas. Nós somos pessoas sinceras, que queremos servir a Jesus. Queremos o melhor, e queremos fazer o melhor. Só que nós não entendemos que não há poder em nós mesmos. E nós lutamos, e não chegamos a lugar nenhum. E entra ano, sai ano, a nossa vida continua exatamente a mesma. Quer um exemplo? Os problemas e pecados que você tem hoje não são os mesmos do ano passado? Ou de 2, 5, ou 10, ou 20 anos atrás? Porque nós lutamos sozinhos e não vamos chegar a lugar nenhum. Então o inimigo quer que nós pensemos que nós somos bons, que nós podemos vencer. Com certeza, né, nós já estamos o quê? Derrotados se pensarmos assim. Então, quando você ouvir essa voz, como você é bom, é a voz do inimigo. Nós vamos ouvir uma vez só, dos lábios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a seguinte frase: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Mas hoje, se você ouvir essa voz, como você é bom, é a voz do inimigo. Agora, quando você ouve a seguinte frase, ou a seguinte voz dizendo o seguinte: o sem vergonha, o pilantra, o pecador, o miserável, essa é a voz de quem? Um dia eu fiz a mesma pergunta numa palestra que eu fazia na Califórnia, em Los Angeles, na Califórnia. E uma pessoa que estava ao meu lado esquerdo, levantou-se e disse: é a voz da minha sogra. Aí eu disse: olha, cuidado, porque a sua sogra pode estar sendo instrumento da pessoa do Espírito Santo. Porque na verdade, queridos, quando você ouve essa voz, o pecador, o miserável, o sem vergonha, é a voz do Espírito Santo. Mas pastor Mota, o Espírito Santo me chama de miserável? Alguém me perguntou um dia, sim, miserável, desgraçado. Desgraçado não é palavrão. Desgraçado o que é? Sem graça. No caso aqui, sem a graça de Deus. É miserável, desgraçado, pobre, cego, nu. Quando você ouvir essa voz, é a voz de Deus, através da pessoa do Espírito Santo, tentando te convencer do seu pecado. Porque se você entender que é pecador, que está em pecado, você pode então se arrepender e pedir perdão. Se você acha que está tudo bem, que você vai vencer sozinho, com certeza você já é um derrotado. Eu fui colportar, eu vou explicar para vocês o que é colportagem. Colportagem, assim, a grosso modo, é a venda de livros religiosos ou livros de saúde com o intuito de sustentar a própria família, pregar o evangelho. No meu caso, eu colportava para conseguir algum dinheiro para ajudar a pagar os meus estudos. A grosso modo, é muito mais do que isso, é um ministério, é um trabalho extraordinário. O fato é que eu fui colportar em Salvador, na Bahia, férias estudantis. Então eu fui com alguns amigos que cursavam teologia, colportar em Salvador. Os 2 primeiros a chegarem lá em Salvador foram o Adalberto e eu. 30 e poucas horas de ônibus, até o centro de Salvador, passamos no escritório da Igreja Adventista, e depois fomos até o bairro da Pituba. Não sei quantos conhecem Salvador. O bairro da Pituba é um bairro de classe média alta. Na época havia uma belíssima casa que eles haviam comprado, ou alugado, não me lembro, e iniciaram ali um ponto de pregação. Começaram ali uma igreja adventista do 7º dia no bairro da Pituba. Me parece que hoje é uma bela igreja construída lá. O fato é que o Adalberto e eu chegamos e fomos nos alojar nessa casa que os irmãos bondosamente haviam cedido para nós. Havia uma grande sala onde funcionava a igreja, um grupo em formação ainda, e ali 4, 5 dormitórios, uma bela casa, uma mansão no bairro da Pituba. Deixamos as malas ali, e Adalberto e eu chegamos no Nordeste, em Salvador. A primeira coisa que fizemos depois de deixar as malas na casa foi o quê? Ir para a praia. Chegamos na praia, mês de junho, 20 e poucos graus, garoava um pouco,
A praia deserta. Para o paulistano, 20 e poucos graus é uma temperatura agradável. Para o soteropolitano, é uma temperatura muito baixa. Então, estava totalmente vazia a praia. Só o Adalberto e eu. Havia alguns aparelhos de barra fixa e o Adalberto foi se exercitar. Eu pensei, 30 e poucas horas de ônibus, mais a viagem do centro para cá, eu vou entrar no mar para relaxar os músculos. Entrei na água. Quando eu dei o primeiro passo, a água no calcanhar. A hora que eu dei o segundo passo, a água quase que me cobriu já. Eu me assustei. Acostumado com as praias do litoral de São Paulo, né? Onde a maioria delas você vai andando 10 metros, 50, 80, 200, né? E a água te encobre aos poucos. Lá não. Eu dei o primeiro passo, a água aqui. A hora que eu dei o segundo, já não dava pé. Me assustei um pouco, mas eu sempre nadei muito bem. Eu nadava, né? Estou totalmente fora de forma hoje. Mas eu nadava muito bem. Então eu estava num lugar fundo, né? Pertinho assim da praia, pertinho da areia, mas fundo, não dava pé. Fiquei alguns minutos nadando ali. A temperatura agradável, até garoava um pouquinho, mas a temperatura da água gostosa. A uma certa altura, o Adalberto, meu amigo, gritou assim de longe: "Ô Mota, estou indo embora." Falei, tudo bem, meu irmão, pode ir, daqui a pouco eu vou. Adalberto começou a ir embora, e eu pensei o seguinte: bom, é sexta-feira, daqui a pouco é o pôr do sol, daqui 1h30, 2 horas é o pôr do sol. É bom ir para casa, tomar um banho, fazer a barba, me preparar melhor para o sábado. Eu vou embora também, pensei assim, vou embora também. Aí eu estava pertinho da areia, comecei a nadar e eu não saía do lugar. Falei, ué, que esquisito isso. Nadei com um pouco mais de vigor e eu literalmente não saía do lugar. Nadei então com um pouco mais de força e não saía do lugar. Vejam, queridos, eu fui atleta do Clube Náutico Mogiano, em Mogi das Cruzes. Eu nunca fui um atleta de ponta, mas em nível estadual eu ganhei várias medalhas. Eu estava pertinho da areia e não conseguia chegar lá. Agora eu vou dizer uma coisa para todos que estão aqui, mas especialmente para os jovens. Nadar na piscina é uma coisa, nadar no mar é completamente diferente. E eu pensava assim, mas eu sou bom. Eu nado 4, 5, 6, 8, 10 quilômetros por dia na piscina. Como é que eu não consigo chegar ali? Uma piscina semi-olímpica tem 25 metros. Uma piscina olímpica tem 50 metros. Houve um tempo na minha juventude, no auge da minha forma física, que numa piscina olímpica eu ia e voltava por baixo d'água. Já viram os jovens tentando atravessar uma piscina semi-olímpica por baixo d'água? Na piscina olímpica eu ia e voltava por baixo d'água. Olha, eu sou pertinho da areia, como é que eu não consigo chegar? Eu sou bom. Já salvei várias pessoas que estavam se afogando. Já mergulhei, não é, em mar, em rio, em piscina, para salvar pessoas. Como é que eu não consigo chegar ali? Eu sou bom. Procurei por alguém na praia, um pescador, um turista, não havia ninguém, só o Adalberto bem longe. E eu gritei então, Adalberto, Adalberto, ele não ouvia. Adalberto, Adalberto, ele não ouvia. Gritei com mais força, Adalberto, Adalberto, ele ouviu. Aí ele se virou. E eu, socorro, socorro. E ele, tchau, tchau, vê se não demora. Eu disse, não, socorro, socorro, entendi. Tchau, vê se não demora. E foi embora. Parece que foram horas, mas eu passei minutos ali. Eu comecei a entrar em pânico, é a pior situação, né? A pior reação numa situação como essa. Comecei a entrar em pânico. Eu pensei, eu vou morrer. Aí começou a passar um filme da minha vida, assim. Não sei qual seria a sua reação na hora da morte, né? Para mim começou a passar um filme da minha vida, assim. E eu só lembrei do que? Coisa ruim, né? Lembrei de um pecado e disse, Senhor Deus, aquele pecado assim, assim, assim. Eu já pedi perdão. Mas eu não sei se eu fui sincero naquela época. Hoje eu estou sendo. Então, por favor, me perdoe. Aí lembrei do segundo pecado, pedi perdão. Um terceiro, um quarto, eu fui pedindo perdão. Mas queridos, tinha tanto pecado, mas tanto pecado, que eu calculo que eu deveria ficar uns 4 ou 5 meses boiando para conseguir confessar tudo. Não dava tempo. Eu ia morrer antes. Tentei nadar de novo e não saía do lugar. E pior que estava com uma situação difícil ali. Eu estreava um calção novo.
Meu pai me deu o calção, eu não experimentei antes. E o calção era pelo menos uns 2 números maior que o número normal. Eu nadava, o calção saía. Eu tentava amarrar o calção e afundava. Está rindo porque não é você no meu lugar, né? Tentava nadar e o calção saía. O que eu pensei? Tentei dar um nó, não conseguia. Eu pensei assim, vou tirar o calção e jogar fora. O que é melhor, ser preso ou morrer? Imagina a manchete do jornal: seminarista adventista preso nu na praia da Pituba. Mas tudo isso era melhor do que morrer, mas eu não tirei o calção não. Tentei dar um nó, consegui, mas eu não saí do lugar. Aí quando eu vi que realmente ia me afogar, eu fiz uma oração curta. A mesma oração que Pedro fez numa situação parecida com essa, não é? Ou com aquela. Eu disse, Senhor Deus, salva-me. Senhor, salva-me. Sabe, veio uma onda, como se fosse uma mão assim. Não é que ela me levou até a areia, ela me jogou na areia. Me atirou na areia. Eu já tinha engolido muita água, vomitei um bocado, é nojento, mas faz parte da história. Eu vomitei um bocado, recuperei o fôlego, estava realmente me afogando. Me ajoelhei ali na praia mesmo, agradeci a Deus e fui embora. Eu creio sinceramente que foi um milagre. Creio sinceramente que Deus me salvou. Mas para o sermão desse momento, o mais importante não é o milagre. Bom, para mim é importante que eu estou vivo contando aqui. Mas eu quero tirar uma outra ilustração importante, uma lição importante aqui. Como é que eu pensava? Eu sou bom. Eu sou bom. Eu sou um atleta. Eu sou forte. Eu sou saudável. Como é que eu não consigo chegar ali? Quando eu vi que não dava, procurei um turista, um pescador, não tinha ninguém. Aí chamei o Adalberto, ele foi embora. Quando eu vi que realmente não dava, eu me lembrei de quem? De Deus. Foi a última pessoa que eu procurei. Deveria ter sido quem? A primeira. O próprio Senhor Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. É interessante. Nós procuramos o padre, o pastor, o médico, o advogado, o psicólogo, o psiquiatra, o conselheiro. Procuramos todo mundo. Quando a gente vê que não vai dar realmente, aí lembramos de quem? De Deus. É claro, queridos, que eu sei que Deus pode agir através de um líder espiritual, de um médico, de um advogado, de um psiquiatra. Creio que Deus pode agir através dessas pessoas. Mas a primeira pessoa que eu deveria procurar quem é? O próprio Deus. Normalmente é a última pessoa que nós procuramos. Então a ideia é a seguinte: não há nenhum poder em nós mesmos. Então o eu tem que ser crucificado. Eu tenho que dizer, Senhor Jesus, que o meu eu seja crucificado, que o eu seja crucificado. Mata o meu egoísmo, o meu egocentrismo, a confiança em mim, não é? Que eu tenho em mim mesmo, e que eu possa viver através do poder de Cristo Jesus. Eu vou ter uma vida melhor hoje, mas acima de tudo a vida eterna. Não há nenhum poder em nós mesmos, mas é um grande poder o que é a nossa disposição. Uma jovem sofreu paralisia infantil. Ela andava com muita dificuldade com auxílio de muletas. O pai havia saído para comprar um presente para sua esposa, pois era aniversário dela. E a filhinha ali de 11 ou 12 anos ficou ali na poltrona da sala. Quando aquele homem chegou, e ele era um pastor, quando o pastor chegou com um pacotão nos braços, entrou na sala, a menininha olhou e disse, papai, papai, que bom que o senhor se lembrou, que hoje é aniversário da mamãe. Ele disse, não, é verdade, me lembrei, é claro que me lembrei. E eu vou agora entregar para ela o presente. Quando o pastor começou a subir os degraus, para entregar para sua esposa o presente, a filhinha, assentada na poltrona, disse, papai, papai, eu gostaria de entregar o presente para a mamãe. O senhor permite? Veja, o pastor, que era um homem saudável, ele mal conseguia carregar aquele pacotão, eu não sei o que era. Se era um micro-ondas, se era um aparelho de jantar, mas era uma caixa grande e pesada. Ele, sendo um homem saudável, mal conseguia carregar aquele pacote. E a menininha insistia, papai, papai, me dá o pacote aqui nos meus braços. E eu vou levar para a mamãe o presente e vou entregar para ela.
O pastor então disse: filhinha, fica um pouco ao lado então aqui na poltrona, e eu vou colocar o pacote aqui, chama a mamãe desce, você mostra o pacote, e... não é isso não, papai. Me dá o pacote nos meus braços. Eu vou subir os degraus e vou entregar para a mamãe o presente lá em cima. E o pastor, constrangido, começou até a suar frio. E ele dizia o quê? Mas filha, você é aleijada, você não pode subir, você tem um problema físico, não dá. Você tem uma dificuldade. A menininha insistiu. O pastor colocou sobre a menininha o pacotão. Ela literalmente desapareceu embaixo do pacote. Aí o pastor, o papai, ouviu a vozinha dela que dizia, embaixo do pacote: papai, me pega no colo agora e me leva lá em cima, para entregar para a mamãe o presente. O pastor vai lá então, pega a menina, mais o pacotão, sobe os degraus, para que ela pudesse entregar para a mamãe o presente. Qual a lição aqui, queridos? Nós temos um pacotão de problemas. Nós temos medo, nós temos traumas do passado, temos várias neuroses aí de coisas que fizemos no passado, que nos assombram até hoje. Temos deficiências, temos pecados, nós temos um pacotão de problemas, um pacotão enorme de problemas, e todos nós somos aleijados espirituais, e o maior aleijado espiritual aqui sou eu. Então nós temos um pacotão de problemas e somos aleijados espirituais, e queremos chegar no céu. Como é que nós vamos chegar no céu? Se nós somos aleijados espirituais e temos um pacotão de problemas. A ideia é a seguinte: Senhor Jesus, eu sou um aleijado espiritual, estou com um pacotão de problemas aqui, eu te imploro, me tome nos seus braços de amor e me leve rumo à vida eterna, rumo à Canaã celestial. E é assim que funciona. Jesus te pega no colo e te leva para o céu. Você entrega para Jesus o seu fardo de pecados, de problemas, de dificuldades. Entrega para Jesus. Ele te toma nos seus braços de amor, te dá uma vida melhor hoje, mas acima de tudo que é a vida eterna. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, ou seja, quem quiser chegar no céu pelos seus próprios esforços, vai perder o que? A vida eterna. Mas quem morrer, e o texto pode ser usado para a morte física, na perseguição, por exemplo, como muitos fazem, dos mártires do passado, os que serão martirizados no futuro ainda. Mas quando Jesus diz, quem morrer, era muito mais do que morte física, era a morte do eu. Se alguém morrer por causa de mim e do Evangelho, esse vai receber o que? A vida eterna. Se você quiser chegar no céu, pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços, você vai perder a vida eterna. Se você perder a vida, ou seja, se o eu morrer, você vai receber o que? A vida eterna. Você e eu temos um pacotão de problemas. Devemos entregar esse pacotão nas mãos de Jesus. Eu vou orar agora. Todas as noites, pelo menos nas últimas, eu tenho feito apelos aqui. E eu aprendi em meu ministério que eu não posso terminar um sermão, um discurso sem fazer um apelo. O apelo nunca é para todas as pessoas. É um apelo para algumas pessoas que estão ouvindo o discurso, e você que está ouvindo o DVD agora. Você está com um pacotão, não sei o que é. Você está com uma dificuldade na vida, não sei o que é. Pode ser uma questão de relacionamento familiar, pode ser uma questão financeira, pode ser um problema de saúde, pode ser uma questão espiritual, não sei o que é, mas Deus sabe. Você está com um pacotão agora, e reconhece que é um aleijado espiritual, e quer orar nesse momento dizendo, Senhor, eu estou com um pacotão de problemas, quero entregar os problemas nas suas mãos, para que o Senhor os resolva, de acordo com a tua vontade. Me tome nos seus braços de amor, me dá uma vida melhor hoje, mas acima de tudo a vida eterna. Você sente que está com uma carga muito pesada? A pessoa que você confiava traiu a sua confiança? Teu amigo te enganou? Não sei.
Há uma ferida no teu coração agora, que ainda sangra, que ainda dói. Mentiram para você. Você enfrenta hoje um problema de saúde, ou alguém que você ama está enfermo. Você tem dificuldades para educar os seus filhos. Quem sabe um filho tomou uma decisão errada e mergulhou no mundo das drogas, e a senhora está desesperada hoje. Eu não sei o que a senhora enfrenta, não sei o que o senhor enfrenta, não sei quais são os seus problemas e dificuldades. Eu sei que muitos de nós que estamos aqui hoje à noite, temos um fardo enorme, e não há capacidade de nós mesmos para vencermos. Mas há um grande poder à nossa disposição. E eu faço um apelo para que você tome posse dessa bênção nesse momento. Se você enfrenta uma dificuldade agora, que você entenda que só Deus pode resolver, coloque-se em pé onde você está e eu vou orar. Não importa qual seja o problema, Deus sabe qual é. Você enfrenta alguma coisa agora, que você entende que só Deus pode resolver, coloque-se em pé e nós vamos orar. Amado Pai Celestial, várias pessoas se levantaram nesse momento. Tu sabes o que vai no coração, na mente de cada uma delas. Tu sabes, Senhor, quais são as suas dificuldades. Tu sabes o que elas têm enfrentado ao longo da vida, ao longo dos anos. Elas sentiram nesse momento que o fardo é pesado demais, o fardo é grande demais. E elas reconhecem que são aleijadas espirituais. Estão implorando, Senhor, que o Senhor as tome nos seus braços de amor e as conduza rumo a Canaã celestial. Senhor nosso Deus, há pessoas aqui nessa noite que já andaram por vários e vários caminhos errôneos, caminhos que não levavam a lugar nenhum, a não ser a morte e a perdição eterna. Nesse momento, Senhor, nós queremos colocar os nossos pés no caminho que leva rumo a Canaã celestial. Por favor, Senhor, que os nossos pés não se desviem nem para a esquerda, nem para a direita, mas que sigamos adiante, até um dia encontrarmos com Jesus nas mansões celestiais. Há pessoas aqui nessa noite, Senhor, e há pessoas que nos assistem pelo DVD, que enfrentam problemas familiares, há desavença entre marido e mulher, entre pais e filhos. Tu sabes que o nosso inimigo, o teu inimigo, ele tem lutado contra a família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos pelas famílias que estão presentes nessa igreja agora, e por cada família que assiste o DVD nesse momento, que Satanás seja expulso da nossa casa e da nossa vida, e que apenas o Senhor Jesus habite em nosso coração e no nosso lar, para que a nossa vida seja um reflexo do que será também a nossa vida ao teu lado nas mansões celestiais. Há pessoas, Senhor, com dificuldades financeiras. Há pais de família com dificuldades para sustentar os filhos. Há pais de família com dificuldades para saldar os compromissos, as dívidas. Tu que és o dono de toda a riqueza, abras as portas para essas pessoas, que possam conseguir um bom negócio, uma boa colocação, um bom emprego, para que possam sustentar a família de maneira digna, para que possam saldar os compromissos, e que sejam fiéis ao Senhor a todo momento. Há pessoas que nós amamos que estão enfermas fisicamente. Há pessoas aqui presentes agora que estão enfermas fisicamente. E há pessoas que assistem o DVD que também estão enfermas. De acordo com a tua vontade, Senhor, estendas tua mão protetora e curadora sobre cada pessoa que nós amamos, que elas possam receber a restauração física para a tua honra e para a tua glória. Oramos também pela nossa vida espiritual, Senhor. Tu sabes que somos pessoas sinceras, mas o bem que nós queremos praticar, não praticamos. O mal que não queremos praticar, é isso que fazemos. Mas entendemos hoje que não há nenhum poder em nós mesmos, mas há um grande poder à nossa disposição. Por isso imploramos, unja-nos com o poder dado pela pessoa do Espírito Santo, para que vivamos de acordo com a tua vontade em toda e qualquer circunstância. Como sempre oramos, Senhor, toma-nos em teus braços de amor, não nos soltes nunca. Sem ti nós nada somos, sem ti nós não podemos viver. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.